Está começando o terceiro episódio do Um Olhar a Mais, o podcast para quem quer saber como viver uma experiência de análise profundamente. Uma vez por mês, recebemos analistas que tiveram essa experiência. Hoje a gente está aqui com o Dr. Paulo Machon, psiquiatra, psicanalista enfim, até podemos dizer que um dos fundadores da SP4, né? E é interessante porque a Melanie Klein, ela teve, assim, vários pontos que são muito importantes, né? Um dos pontos da Melanie Klein que me chama muita atenção, doutor Paulo, foi a capacidade dela gerar analistas, né? Eu acho que isso marca muito a Melanie Klein. E, às vezes, quando eu penso aqui na nossa sociedade, eu lhe vejo com essa semelhança, né, da Melanie Klein, parece que assim, uma capacidade enorme de gerar analistas excelentes, né, com poder de realmente de um compromisso com a psicanálise, né? O Dr. Paulo também é escritor de diversas obras, assim, livros interessantíssimos. E um dos livros que uma das entrevistas que o Dr. Paulo escreveu, eu vi que ele começou a análise pessoal dele na década de 60, aí fazendo umas 5 sessões por semana. Não era isso, doutor Paulo? O senhor já iniciou com uma alta frequência. Eu queria que a gente talvez começasse a conversar por aí. Pois não. Naquela época, a análise só se imaginava com 5 vezes por semana. Exceção assim de 4 vezes por semana, mas isso é que se considerava psicanálise mesmo, viu? Então, é 5 vezes por semana. E havia um analista inglês que analisava 6, 7 vezes por semana quando o paciente tinha aí pacientes esquizofrênicos. Ele dava 1h20 em vez de só 50 minutos. Freud começou com 55 minutos, depois ele passou para 50 minutos, para caber mais um paciente. Quer dizer, e nós, então, obedecíamos a ordem da IPA, que era de 5 vezes por semana, sessões de 50 minutos. O que acontecia, uma coisa mais, é o seguinte: naquela época havia muito poucos feriadões, pouquíssimos. Era impressionante como é que a coisa mudou nesse sentido de povoar de feriadões o Brasil. Quer dizer, mas, então, tinha um analista, o Dr. Alcion Baia Bahia, que ele, na entrevista, comunicava ao paciente: olha, o senhor vai ter 4 ou 5 feriados. E ele especificava quais, né? Feriado da Independência, Natal e Ano Bom, e, digamos assim, 4 ou 5. E fora isto, digamos assim, sessões contínuas e o paciente pagava. Então, isso era o padrão, 5 vezes por semana. Viu? Isso independente se analista, se o sujeito queria ser analista, se o sujeito quisesse ser paciente, eram 5 vezes, né? Se fosse não, a gente chamava de psicoterapia, menos Sim. vezes. Viu? 3 vezes por semana era psicoterapia na época. Então, o pessoal desconsiderava a experiência francesa, que era de 3 vezes por semana. Depois, o Uruguai tomou essa experiência como padrão para o Uruguai, enfrentou a IPA, colocou 3 vezes por semana, e então aí nós pudemos, aí uma grande luta do Claudio Izrik para que a IPA aceitasse 3 vezes por semana realmente, e então passou a aceitar as 3 vezes por semana. E em Fortaleza, eu acho que eu tive que lutar muito para que a gente pudesse aceitar as 3 vezes por semana. Isso é, a tradição vinha também do corpo societário, que achava também que tinha que ser 5 vezes por semana. De minha parte, eu sempre achei que 3 vezes por semana era suficiente, e então, com isto, lutei nesse sentido para que se implantasse no Brasil, no Brasil inteiro.
E, então, com isto, eu, inclusive, tive algumas vezes conversando com Claudio Eizeric nesse sentido. Eu digo Claudio Eizeric porque ele era o presidente da IPA na época, o brasileiro que era presidente da IPA na época, e era assim, uma pessoa de muito valor, muita capacidade, e eu acho que se deve a ele a implantação no mundo de aceitação do modelo uruguaio. Perfeitamente. Mas assim, eu penso, viu, doutor Paulo, que para que o senhor chegasse a essa conclusão de que poderia então diminuir de 5 sessões para 3 sessões, talvez o senhor tenha experienciado isso na pele, né? Que digo, o senhor tenha visto que não fazia muita diferença na sua própria análise de 5 para 3? Não, não foi na própria pele, não. Foi na pele dos meus pacientes. Na própria pele, eu diminui só uma vez, eu me analisei para a formação, antes da formação, ou para fazer a formação, eu me analisei 50 minutos, durante 9 anos, 5 sessões por semana, de segunda a sexta, não tinha por onde, viu? Quer dizer, esse foi. Quando completou 8 anos de análise, o analista meu, muito corajoso, ele virou-se e disse: "Seu Paulo, vamos fazer uma coisa, vamos passar para 4 sessões por semana." Viu? E então ele solicitou à comissão de ensino para que eu pudesse fazer 4 vezes por semana. E então, assim foi feito, 4 vezes por semana, mas por ordem da comissão de ensino, porque tinha que haver reunião da comissão, e era brava na época a comissão. Então, com isto, esse último ano, o 9º ano, eu fiz 4 vezes por semana. No resto, foi só isso. Agora, eu tive uma experiência interessante, foi com o doutor Hans Turner, que é analista inglês, e meu inglês sempre foi macarrônico, mas dava para dizer minhas besteiras lá, e ele, então, atingia, assim, ele vinha ao Rio dar seminários para os analistas, e então ele atendia a gente 5 vezes por semana durante um mês que ele ficava no Rio. E então era um grupo de colegas que iam fazer, aí os grupos de colegas desanimou e só fiquei eu e outra colega. Depois juntou mais uns, inclusive aqui, assim, para dizer para vocês de que então isso foi feito com esse analista inglês. Então ele vinha ao Brasil e fazia um mês. E então eu iria lá em Londres fazer um mês. Quer dizer, então foi um mês eu fiquei indo lá e outro cá. Mas aí entrou o Brasil, acabou o milagre econômico no Brasil, e então eu falei: é melhor eu não ir, não, porque vamos gastando muito dinheiro. E então ele passou a vir no Brasil, ele mesmo vinha um mês cada ano, durante 7 anos. Aí no último ano, no 7º ano, ele prometeu, ele tomou mais coragem ainda e disse que ia me dar alta da análise. Eu achei aquilo extraordinário, viu? E então ficou assim, faltava assim um mês que ele ia dar no outro ano. Acontece que no outro ano a situação ficou pior ainda no Brasil, tudo mais, não pudemos nem convidá-lo, então não tive alta final, viu? Na reanálise, ok? Mas a reanálise foi muitos anos depois do término da análise mesma. Pois é, isso na maioria das vezes se surge uma dúvida, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre quando é que se deve terminar uma análise, né? E tem deles, assim, como é óbvio que o senhor conhece, que dizem que uma análise bem feita é aquela que não acaba, né? Aquela que continua. Depois de finalizar essa sua segunda, o senhor teve vontade em algum momento de retornar para o divã? Não, 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 não. Aí não, já achei que chegava, bastava eu mesmo, viu? Eu tinha que me haver comigo mesmo. Então, achei que eu era realmente um bom analista de mim mesmo, e então aí fui em frente. Era muito tempo, digamos, de estar aí e contando meus segredos para outrem.
viu? Agora vou contar alguns segredos aqui para você e essa multidão de pessoas que estão nos ouvindo, né? Parece que é uma multidão, né? Pois Estou é. vendo aí Marúcia e a Sim, sim, menina sim. aí, Karina, então Tá é uma todo. multidão já. O É, Daniel é, também, então. geralmente a gente tem disso, né? Eu acho que é meio que humano, assim, a gente ter a curiosidade de entender, né? Por que que alguém se submete aí a 15 anos, indo 5 vezes por semana a um analista, né? De entender como é que foi esses ganhos. Eu acho que no seu caso ninguém tem essa dúvida, né? Porque a sua convivência aqui, eu acredito que foi fundamental para que a gente chegasse até aqui, né? Que a instituição ganhasse essa potência que ela vem ganhando, né? Porque a gente entende que a todo momento o senhor, principalmente quando estava aqui em Fortaleza, estava estimulando, né, as pessoas a escreverem, a divulgarem, a realmente viverem a psicanálise, né? A gente tentava estimular, viu? E também se estimular, né? Agora, também, os colegas daí foram muito estimulantes. Você veja, lidar com Karina, com Marúcia, viu? Com Bárbara, com você e com outros colegas, o Valton, viu? O Valton é um estímulo constante a gente, né? Porque a gente tem que, realmente, com o Valton, muito aprender com ele e ser receptivo à capacidade dele de transmitir a gente aí a luta dele, o Galbo, o Barbosa, são colegas brilhantes, viu? Que, assim, eu penso, inclusive, que vocês aí se escondem. Se é uma crítica que eu faço a vocês, né? Eu acho que vocês se escondem, vocês puxam muito gente de fora para, então, apagar vocês e o gênio de fora aparecer. Eu admiro muito meus colegas de fora, mas eu acho lastimável, e já tô botando lastimável. Depois você corrige esse negócio, não é lastimável, não. Eu Sim. acho que realmente seria alguma coisa que a gente pudesse assim estimular mais a vocês aparecerem no mundo da psicanálise, viu? É isso aí. Então, o seu podcast, viu, a não ser hoje, viu, mas nos outros dias, eu acho que vai ser um estímulo muito bom para que a nossa psicanálise daí também possa, assim, ser estimulada a florescer mais ainda, né? Pois é, mas já que o senhor disse que vai assim revelar alguns segredos aqui para a gente, né? E aí a gente é importante também que a gente entenda um pouco além, né? Um pouco além do Paulo Marchon analista, né? De tentar entender se de fato, assim, na sua opinião, foi necessário tantos anos de análise, se isso de fato impactou na sua vida pessoal. Como é que o senhor enxerga isso hoje? Impactou muito na vida pessoal, sem dúvida, viu? Eu acho que realmente influenciou muito minha maneira de pensar, de sentir e tudo, né? Quer dizer, não é que eu tivesse grandes problemas, não, mas, afinal de contas, digamos assim, o refinamento que se espera de um analista não é o aspecto, digamos assim, de que eu seja muito bem em todos os sentidos, não, pelo contrário, viu? A gente está sempre tendo que lidar com problemas emocionais da gente, mas é o nível que se procura digamos, de atenção, de cuidado, viu? Claro que na revisão de minha vida, eu modificaria muito atos meus do passado, né? Mas aquela coisa assim, se a gente muda muitos atos do passado, não teríamos o que temos de ganho de presente, que há isso os ganhos que tive pelos atos meus do passado, até pelos erros, né, do passado, dizer assim, dão lugar a que eu possa ter esse tipo de vida de presente, que essa coisa ter esse aspecto, né, de ser entrevistado por você e de estar dando essas respostas aqui e isso aqui assistido pela consorte, né? Quer dizer, eu fiz a consorte porque ela teve sorte também, né? Quer dizer, isso indica que é alguma coisa de que é a função de todo um trabalho emocional. Muitas pessoas não precisam disto, viu? Algumas precisam,
alguns é bom que se faça. No analista, eu acho que é indispensável que seja feito, porque é a maneira dele poder, então, também ajudar a si mesmo e, com isso, ajudar os outros. Porque esse é um aspecto importante, que estamos aqui no sentido de tentar ajudar os outros. Está você aqui tentando me ajudar nas entrevistas aqui, para que eu diga assim, dê um toque melhor aqui, mais agradável, mais audível, digamos assim. Mas então, aí vamos nós caminhando na nossa vida, né? Sim, sim. E quando eu fico pensando, né, assim, doutor Paulo, nessa época eu fico tentando visualizar, sabe, assim, o senhor indo para um analista 5 vezes por semana, isso na década de 60, toda a conjuntura política do país, como é que as pessoas viviam completamente diferente. Mas quando o senhor fala, a impressão que me dá é que era uma coisa assim mais séria, mais rígida. Mas eu penso que isso não deixava de ser agradável para o senhor. Era agradável, era mandatório, não sei se era mais sério. Estou tentando dizer assim, a seriedade pode estar dessas 3 vezes também, viu? Sim. Perfeitamente pode estar. Então, só tirando, era mais mandatório, mais rígido, mas não sei se era mais sério, viu? Que era tão sério quanto. Daí Sim, eu estou tentando mostrar o seguinte, que nas 3 vezes há toda uma seriedade. Assim, o André Green tem uma crítica às 5 vezes. Ele diz que cria um crime de dependência, e eu acho que isso é uma realidade. Cria um crime de dependência que não é interessante manter. As 3 vezes, eu acho que realmente seria algo que, in medius virtus, dizem os latinos. No meio está a virtude, dizemos nós. Quer dizer, no meio está aí 3 vezes, não é 12 mil, não dá pé, não. 3 vezes por semana é que realmente seria o adequado e o justo. E eu acho que as de 3 vezes vão persistir, porque dão a ideia, digamos, de uma continuidade, de alguma coisa, digamos, que então tem-se para falar, ou melhor, contar, ouvir e rever. Seria assim, as 3 vezes, né? Se pudéssemos especificar assim, e dividir dessa maneira. Aqui, de um momento, me dividi assim. E como é que o senhor chegou a sentir que isso às vezes causava uma espécie de dependência? Não sei, mas é uma crítica do André Green, viu? Aham. Que eu Mas acho isso o a senhor não coisa sentiu na pele, não, assim, né? não ouvi? Isso o senhor não sentiu na pele. Não sei, não sei, porque isso passou naqueles tempos assim. Na época, eu não vi, fui ver anos depois que ele foi falar isso, é que então me acordou, ou me deu para este fato de possível ocorrência de alguma dependência. Agora, eu não posso dizer que houvesse, sim, não, na época, não. Os analistas tomavam cuidado de não ser orientadores. Eu segui uma escola muito firme no sentido de não orientar e de realmente tipo, digamos, de interpretação exclusiva e tudo. Quer dizer, então, com isto, havia um certo purismo nesse sentido da proteção à independência do paciente. Sim. E quando o senhor fala que o que acontece com todo mundo, né? Eu acho que às vezes a gente fica revisando momentos passados da vida da gente e tudo. Quando o senhor revisa esses seus momentos passados e se imagina sem a análise, o senhor acha que seria muito diferente? Não sei, eu acho que é muito difícil a gente se julgar nesse sentido, sabe? Seria alguma coisa, gente. Eu não teria condição de dizer a você essa diferença, porque sou eu mesmo, objeto e sujeito, viu? Então, fica uma condição difícil de discriminar. Há pessoas que podem discriminar isso assim e ter uma maneira de aferir o que deva ser considerado, mas
Eu, capumi, eu não tenho essa capacidade, não. Eu sou mais terra, terra, chão, chão. Mas, assim, eu penso que, de alguma forma, você consegue visualizar que em algumas coisas da sua vida isso lhe ajudou. Ah, sem dúvida, no sentido geral, né? Geral, entende? Não é assim específico de um fato em si. Eu não tenho fato em si. Digo, no geral, assim, de tipo de vida, eu acho que realmente ajudou, influenciou. Agora, dizer assim, qual o caminho que eu ia tomando, qual o caminho que eu tomei, me é muito difícil dizer. Eu digo assim, foi um fato, digamos que durante o impacto de 9 anos em minha vida, isso não foi gratuito, né? Inclusive, não era gratuito nem em termos de dinheiro, né? Uhum. Então, em termos emocionais, também era, né? Você acha que o que a gente vive hoje de não ter mais assim essa coisa de obrigatoriedade, de rigidez, você acha que isso facilita assim o tratamento da pessoa, do paciente? Você volta na rigidez. Eu não sei se era. Também eu falei que era possível de ser mais rígido, mas nós não ficávamos nesse sentido, não, porque a gente aceitava, entenda? Escolhíamos aquilo, então a gente aceitava. Quer dizer, Uhum. não era assim um ponto de briga, não. O ponto de briga com a IPA, sabe qual era? Era, digamos assim, que ela não aceitava, ela exigia o análise de data para fazer a formação. Então, isso que era ponto de briga da gente. O ponto de briga era o quê? Bem, a IPA não quer que a gente seja candidato, a gente quer ser membro provisório, viu? Chamar membro provisório. Então, era uma briga desse tipo, assim, tem gente que é uma comissão de ensino mais, como é atualmente, mais terra a terra, viu? Não tão poderosa, tão grandona assim, né? Entende? São brigas assim, de democracia, viu? E a IPA de hoje é uma IPA que eu acho democrática, democrática mesmo, viu? Já vista nessa questão aí que ela está em discussão aí, quer dizer, é uma IPA democrática. Na época não dava lugar a essas discussões, entende? Quer dizer, então com isso que era a briga nossa. Quanto a 5 vezes, a gente aceitava que então para fazer a formação precisa 5 vezes e pronto, e ir em frente. E não havia briga contra a análise, não havia briga contra a maneira de estar da IPA que era ditatorial. Uhum. Eu estou colocando esse ponto porque eu acho que quem nos assiste acha muito estranho assim a ideia de você ir 5 vezes por semana a um analista, né? Visto que hoje a maioria das pessoas vai uma vez por semana e ainda acha muito, né? Pois é, mas tem gente que acha que se análise é porcaria, não vale nada, então não faz nunca. Entende? Uhum. É. Aí você vai para o âmbito não existe. Uma vez só por semana, uma vez por mês, então, dá muito bem, dá. Olha, eu acho que se uma pessoa vai com uma boa vontade, um analista que tem critério, que tem valor, que tem capacidade de entendimento, de compreensão, a pessoa vai uma vez na vida, pode ser alguma coisa que pode modificar inteiramente a vida dele, entende? Isso depende, de vez assim, eu dou muito valor à análise continuada de 3 vezes por semana, perfeitamente. Agora, uma vez é aquela vez. A gente está ali com aquele camarada naquela hora, viu? Aquele momento. O que a gente conseguir fazer com ele de uma vez pode ser fundamental para a vida dele em todos os sentidos. Dizer isso não é só um analista, não. Você encontra com um confessor, com um padre, com um amigo, com uma amiga, com uma mulher, entende? Uhum. Isso depende da capacidade. Qualquer um de nós já teve momentos em sua vida que foram fundamentais para a modificação dele, quando ele deu um passo e que mudou o fato do caminho que ele estava tomando. Viu? Quer dizer, isso, qualquer um de nós teve isto. Vamos dizer assim, em termos nós, eu e você, homem, né? Quer dizer, bem, uma namorada chata, viu? A gente largou a namorada chata, viu?
É um passo importantíssimo. Eu digo, um dos pontos mais, um dos aspectos ou fatos mais importantes da nossa vida é a escolha da namorada, viu? Uhum. Ou da moça do namorado, viu? Ou do rapaz lá que é homossexual do seu namorado, perfeitamente. Então, isso é assim, de que essa escolha, se a gente escolhe alguém que existem pessoas que são más, que são perturbadas, que são difíceis mesmo, são essas que não vão é, procurar ajuda e tudo mais, e que então querem danificar a vida da gente. Se a gente consegue assim se livrar dessa pessoa assim, é um passo que é fundamental na nossa vida, porque vai dar o quê? Possibilidade de instrução, de aprendizado, para a gente, então, ter outras soluções na vida, outras maneiras de relacionar-se na vida, outras pessoas para se relacionar na vida. E, então, com isto, assim, abrir um caminho. Então, veja bem, é um momento que se pode tomar esse fato e é uma multidão de pessoas nesse momento tomando esse passo. E como é que foi o seu passo? Esse passo que o senhor escolheu a sua companheira foi debatido com seus analistas? Muito, Foi? Foi? muito. Os errados e os certos. Vamos ficar só nos certos, porque os errados eu vou apanhar aqui em casa. Então eu penso que assim, isso foi decisivo, né? A ajuda de alguém para ter uma espécie de espaço para o senhor debater sobre Eu não isso? sei se naturalmente, é daí que você diz, né? Eu não sei se naturalmente seria resolvido, Ah. mas que ajudou, ajudou. Imagino que o senhor deve ter gastado aí pelo menos assim umas 100 sessões falando sobre isso, né? Porque imagino que hoje o senhor tem a convicção de que fez a escolha certa, né? Ah, fiz, muito certo. Até que ao meu lado, se eu estou falando diferente, eu apanho. Está aqui ao meu lado. Pois é, eu compartilho com o senhor isso também, né? E às vezes também um analista que eu tive, ele dizia isso e isso era um bordão e virou uma coisa assim muito fixa, né? Que digo, muito clara na minha mente. Daí ele dizia, olha, não importa, viu? Se é loura, se é morena, se vota no Lula ou vota no Bolsonaro, ou, enfim, isso aí não importa, né? Tente escolher alguém que tenha uma saúde mental melhor, né? Que seja melhorzinha das ideias, né? Algo assim que ele dizia. Isso me ajudou muito, né? Porque de fato não tem algo mais importante que você estar do lado de alguém que esteja bem, né? E aí, doutor Paulo, uma das coisas que eu li também, que achei muito interessante, que a sua carreira ela anda junto também com a história da psicanálise, né? Tem coisas assim interessantes que fazem parte da sua cidade, né? Que fazem parte da vida, né? Assim, da vinda do Bion para cá. São coisas assim, pontos interessantíssimos. Não sei se o senhor queria conversar sobre algum, sobre alguma coisa assim que você acha mais relevante. Você que deu, o que é que você achou mais interessante para eu poder, então, secar aquilo? É, eu penso que existem muitas curiosidades ali, né? Coisas assim muito interessantes, mas particularmente, eu não sei se aí a gente vai mudar de rumo, o que eu fiquei com curiosidade foi como é que foi a ideia do senhor vir até a Fortaleza, né? Porque foi uma mudança muito grande, você morava no Rio, as coisas lá realmente são maiores, em outras proporções, e aí você foi meio que uma espécie de bandeirante, né, de vir até Fortaleza. Isso foi uma coisa que pontualmente me chamou, me despertou mais curiosidade. Eu tento me agarrar na ideia de que é o seguinte, o Rio estava muito violento, realmente era violência demais. E eu achava Fortaleza, eu achava interior
Fortaleza não, o interior menos violento que o Rio. Do outro lado, eu considerava assim, os filhos foram criados muito junto da gente, entende? Quer dizer, e isso no Rio, morando no Jardim Botânico, era complicado a gente. Em suma, não era fácil. Eu tinha um consultório no Jardim Botânico mesmo, eu morava no Jardim Botânico. Eu ia a pé do meu consultório para casa, então eu tinha muita continuidade na minha presença na casa, porque eu almoçava em casa todos os dias. Então era muito vivido assim. Mas o Rio, então, violento, saindo dali era violento. Né? Quer dizer, que eu tinha vivido o Rio, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a cidade é maravilhosa. Aquilo era uma coisa assim extraordinária. Vocês não sabem o que é a gente andar livremente no Rio de Janeiro, Cinelândia, Avenida Augusto Severo, Praça 15, nas ruas, nas Copacabana, tudo tranquilo. Hoje foi tão piorando na época, viu? Ficando ruim, tudo deteriorando. E então eu imaginei que o interior, onde eu vivi minha juventude, pudesse ser melhor. E aí, então, ficamos tentando vir para a cidade do interior e me foi oferecida a possibilidade de vir para o Rio, para Fortaleza. Eu achei, então, aquilo uma coisa interessante e tudo. Os amigos meus, e aí, então, vou não me lembrar o nome deles, foi o Joaquim Brito, que é um encanto de analista, de pessoa, viu? Amicíssimo meu. O Hamilton, Jean Hamilton Gonçalves de Faria, outra pessoa extraordinária, viu? E, então, recifense, o Joaquim Brito era de Fortaleza. Quer dizer, e então, assim, dizendo que eu viesse para Fortaleza e tal, o grupo de Fortaleza interessado que eu fosse lá para lá, viu? E aí, nessas condições, o Plínio Montanha, que era presidente da FEBRAPS na época, da ABP, Associação Brasileira de Psicanálise, então, ele queria que eu viesse para Fortaleza e não um argentino fosse para Fortaleza, porque era um argentino que estava cogitado para vir para Fortaleza, um argentino muito bom até. E então, com isso, o seguinte, aí eu fui examinado pelos colegas de Fortaleza, e então, num almoço muito interessante, num restaurante muito interessante, porque eu fui almoçar com eles, porque para me conhecerem, saber quem eu era, né? E então, aquele almoço assim, distinto e tudo, um domingo, e o Barbosa gentilmente me levou até o aeroporto de volta depois, viu? E você veja só, o que aconteceu é que o pessoal aí teve a ousadia de me aceitar e me integrar nesse grupo aí, e então, com isso, eu participei da formação da SPFOR com muito prazer e muita honra. Assim saiu a história. E aí fiquei 30 anos, quase 30 anos, aí em Fortaleza. Fui cidadão cearense por um esforço extraordinário da Roberta, nossa grande amiga, do marido dela, dois maridos dela, e também do Roberto Cláudio, que foi o deputado estadual na época e hoje é ex-governador, né? Foi governador, foi prefeito, ex-prefeito. E então ele muito distintamente apoiou o meu nome, ele com o Valton e a Wanda, para que eu fosse então eleito aí o cidadão cearense. Então foi com muita honra. São dois títulos meus que eu acho muito importantes. Esse cidadão cearense, que é importantíssimo, e outro que é importante, que é o Prêmio Duval Marcondes, da Associação Brasileira de Psicanálise, e desse, assim, é distribuído de 2 em 2 anos. Eu consegui ganhar um com o trabalho meu, e então agradeço muito o fato de ter até a honra de estar eu e o Paulo César Sandra. Nós dois fomos os escolhidos naquele ano, porque o pessoal resolveu dividir o prêmio brutal extraordinário de R$ 500
250 para cada um, e então, com isso, eu ganhei R$ 250, primeiro dinheiro que eu ganhei com um trabalho meu científico. Tá aí. E qual era o título, doutor Paulo? Era a imagem sob a perspectiva da psicanálise. Era esse assim. Já publiquei esse trabalho publicado em um livro de um colega nosso, foi publicado Linguagem e Pensamento, de um colega nosso, e também o título da número. E o título na Revista Brasileira de Psicanálise e na TRIB, foi publicado em diversos edições de livros. Muito interessante o artigo até hoje, viu? Eu modifiquei ligeiramente como eu termino e então publiquei novamente na Revista Brasileira de Psicanálise. Muito bacana. Às vezes, viu, doutor Paulo, eu estou conversando com amigos, familiares ou algo assim e digo que faço análise 3 vezes por semana. O ministro só, o nome do colega nosso, Avradel, Sim, da nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, viu? O livro dele, Linguagem e Pensamento, Construção da Linguagem do Pensamento, é muito interessante, tem diversos outros artigos de colegas de muito valor, e ele me deu a honra de incluir o meu trabalho neste livro dele. Muito obrigado, Avradel. Tô bem. Então, viu, doutor Paulo, às vezes eu estou conversando com amigos, familiares e alguém pergunta, eu digo que faço 3 sessões por semana e a sensação que eu tenho é que de início isso é um choque, as pessoas acham estranho, mas depois elas dizem assim, é porque você trabalha com isso, né? Então, quem trabalha com isso precisa disso. E lhe escutando, eu estou percebendo que, assim, o senhor teve uma carreira muito colada à instituição, né? Fico pensando que o senhor passou grande parte da sua vida analisando analistas, assim, às vezes, digamos que assim, na sua análise você iria ser analista, também analisando pacientes que não são analistas. O que o senhor acha disso? Você acha que teria uma diferença muito grande? Como é que o senhor vê isso? Eu acho essencial que o analista, o psicanalista, esteja ligado a uma instituição e se dedique também à instituição. Eu acho que é fundamental isto para a formação, porque a gente fica recebendo o influxo dos colegas, isso é muito importante, esse contato, digamos assim, de corredor, digamos, de coisas, digamos, de artigos para se ler, de estímulos, de ideias, de interpretações que se dá, de pedido de ajuda de colega. Isto é alguma coisa que dê vida a gente como analista. Analista, digamos assim, que se isola e fica sozinho lá no seu consultório, eu penso que ele perde todo um mundo de possibilidade de enriquecimento pessoal e de também favorecer e ajudar os outros colegas, né? Então, acho muito importante que também no aspecto administrativo, porque isso é uma coisa, digamos que, diferente, por exemplo, de ortopedia, entende? Não é diminuição do número de ortopedia, não, mas é uma diferença de tom e de maneira, digamos, de se viver uma especialidade, assim, de integração. Possível que um ortopedista mesmo, na realidade, ele acha que também fazer parte da sociedade dele seja alguma coisa que influa na maneira dele agir, de ser, até da necessidade dos outros, como a gente pode ajudar, como pode interferir. É uma coisa muito interessante. Eu mesmo, eu comecei a minha análise, né, no sentido de entender que, além dos meus problemas pessoais, mas eu precisaria daquilo também como ferramenta de trabalho, né? E às vezes, doutor Paulo, eu penso que isso possa ser um problema, né? Porque às vezes o sujeito entende a análise pessoal como uma formação, somente isso, né? E assim, acaba se dando mal, né? Acaba não entendendo que ele também tem problemas, né? O senhor acha que isso é perigoso?
Acho isso muito importante, considerar o aspecto de a gente poder se ver como paciente, né? Como alguém que tem dificuldades emocionais e tudo, não se seja perfeito, né? Uhum. Mas o senhor acha que Ainda isso não, né? teria uma diferença? O senhor que atendeu pacientes que seriam analistas, pacientes que não seriam analistas, como é que você sentia isso? Eu não, eu tentava, veja bem, a tentativa de que o camarada que não se sente só analista, possa sentir-se como paciente também. É uma tentativa de que ele possa ter essa modificação, né? Essa, vamos chamar assim, o palavrão aí, essa melhora, né? Uhum. Mas você sentia que assim isso pegava às vezes assim de uma diferença muito grande entre um paciente e outro? Mas veja bem, a pessoa vem com as dificuldades dele, né? O Sim. que vem como sou analista e como tal sou um ser superior, viu? Chegou uma vez em meu consultório um que dizia o seguinte: chegou de sexto ano de medicina e ele então se formou. Se formou na Faculdade Nacional de Medicina, era uma solenidade lá no Teatro Municipal e tudo mais, e ele então, na sessão, disse que ia se formar em medicina. E, na outra sessão, que ele veio depois da formatura, veio e interrompeu a análise dele comigo, porque eu não fui na formatura dele. Imagina, do tipo do cara, digamos assim, que assim, interrompeu mesmo, mandou minhas favas, viu? E digam assim, vamos dizer, se não foi na minha formatura, é uma desconsideração a mim como médico, isso é um absurdo, não sei o que lá e tal, plantou a paranoia é uma coisa difícil de se lidar, né? No caso, não foi possível, eu não satisfiz o essencial dele, que era ter ido lá tomar a bênção a ele como médico, excelente médico e tudo mais, provavelmente foi. Então, aí, você veja, não dá nem chance, né? Outros dão chance, continuam com a gente ainda e aí aprendem, ou apreendem, melhor dizer, apreendem que realmente isso possa ser uma coisa, digamos assim, ligada à paranoia, ao narcisismo muito grande e tal, que eu não seja adorador de narcisos, né? Quer dizer, de que então possa aceitar isto em mim e que ele possa não ser tão maravilhoso assim, e então, com isto, é, eu estou bem imaginando aqui, mas então vamos ficar nisso apenas, né? Sim, sim. Porque a gente se situar só dos nossos problemas. Sim, enquanto o senhor estava falando, eu me lembrei, agora eu não vou lembrar o nome da autora, talvez o senhor lembre, mas é um livro que é bastante famoso, de uma pessoa que escreve, ela é analista também, e escreve a análise dela com o Winnicott, né? E existem várias... Winnicott, sim. E aí existem vários momentos da análise dela que o Winnicott sai completamente do consultório, né? Assim, não vai para a formatura dela, mas faz uma série de situações em que ele, de fato, assim, destrói o setting, a gente poderia dizer assim, né? E aí eu queria saber se, de repente, o senhor também vivenciou algo semelhante, achou que algum paciente precisava de uma aproximação a mais e, de repente, quebrou alguma regra? Olha, se eu quebrei regras, foram coisas que eu talvez considere como falhas minhas, viu? Não seria bem eu alguém para quebrar regras, não, viu? Uhum. Tentei, por exemplo, você pode dizer assim, Paulo, você almoçou com futuros pacientes seus, por uma circunstância especialíssima, viu? Essa é uma quebra de regra, mas desse tipo. Agora, da análise de cada um, você pode dizer assim, bem, quando você pegou o braço do Valton e disse, olha, por aqui, é quebrar a regra, mas pera, eu tenho que... Em latim, uma frase assim, modus in rebus,
dizer assim, devagar com dor, porque é questão de vida. Mas no comum das coisas, eu tentar ficar dentro das regras e tal, e dentro das normas analíticas, se possível. É possível, você pode ter dito que eu fiz tal qual coisa, mas não seria o melhor de mim, entende? Uhum. Pelo menos se fiz, não foi o melhor. Viu? Foi algo, digamos, que tá aí, eu até talvez revisse e fizesse um pouco diferente hoje. Então, o senhor acredita que esses contatos terminam, às vezes, prejudicando muito o paciente? Sim. Eu tenho para mim que realmente não são as melhores coisas da análise, não. São coisas boas em outros tipos de tratamento e não na análise. Mas a maneira de ver, o Winnicott é muito liberal nesse sentido, então não é bem um tempo de comparação, porque o Winnicott era um gênio, é isso e aquilo e tal, então pode criar e tudo, né? Mas eu me vejo mais como um simplório, e os simplórios têm que se haver com aquilo que os gênios fizeram. O Freud fez uma genialidade, né? Quer dizer, agora não vou eu criar coisas assim, assim, assim. Quer dizer, o Winnicott criou, viu? O Ferenc criou também, mas eu, digamos, jogo a bola mais baixo, viu? Eu faço um tipo do becão, viu? Mais comum, viu? Não tanto aí o Neymar, que faz aquelas piruetas e tal, e depois rola e sai de pé, não sei na onde, com fratura assim, assim. Entende? São Sim, maneiras de sim. ver diferentes. É, eu penso que também a sua experiência ao longo desses anos todos, assim, lhe trazem um feeling, né? Uma sensação de como deve agir melhor com cada pessoa que você acompanha, né? Mas o agir melhor é Sim, sim, dentro sim. de um clima psicanalítico, viu? Quer dizer, se possível. Agora, é evidentemente que a gente derrapa e erra, viu? Mas acerta também, né? Um bom número de vezes também. Sim, sim, com certeza. Eu fiquei agora lembrando que o senhor disse que fez análise muito tempo numa língua que não era a sua língua materna, né? Você falava inglês com o seu analista. Justamente. E isso De inglês. não dificultava dele de fato lhe compreender melhor? Sem dúvida, dificultava, sem dúvida. O negócio de agora você tem que ver com a linguagem possível. A linguagem possível nossa era aquela. Tinha momentos que eu tentava falar com ele, assim, certas expressões que ele não entendia, eu tentava falar, por exemplo, em francês ou em italiano, que línguas também que eu não domino inteiramente. Mas ele era impressionante. Ele não falava nada de francês, nada de italiano, viu? Hum. Então, era alemão e inglês. Só, porque ele era alemão. Viu? Hum. Dizer, isso, de alemão judeu, então fugiu do nazismo, né? E foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, então, ele analisou com o Melanie Klein e com o Bion, viu? E Uhum. depois ele me analisou. Quer dizer, a sequência dele é boa, né? É Você boa, analisou não. com o Melanie Klein, Bion, depois me analisou. Quer dizer, Mas a sequência dele está muito boa. ele foi o analista da Melanie Klein e do Bion também? Não, não, ele analisou-se com o Melanie Klein e Ah, com o Bion. sim, sim. E de alguma forma, assim, não sei, tantos anos, vocês chegaram a conversar sobre isso, assim, isso é outra coisa que me fica, sabe, assim, a ideia de, poxa, será que tem muita diferença se analisar com uma pessoa, com outra, ou como é que seria essa escolha, né? Eu não sei se vocês chegavam a conversar sobre isso, ou se, ou Tem se diferença sim. você Eu acho que percebia algo. ele era mais liberal do que o analista brasileiro. O analista brasileiro se analisou no Brasil, se formou no Brasil, em São Paulo. E depois ele foi para Londres, ficou 3 anos em Londres, se analisou com um analista é, que se analisa, inglesa. Então, o
que tinha se analisado com Freud. Quer dizer, uma sequência assim, Freud, analista inglesa, quer dizer, aí o analista meu, depois eu, Mas depois Deus. você dizia que ele era mais liberal? Eu achava ele mais liberal que esse brasileiro. Como é que era, assim? Liberal como? Quis dizer, eu acho que ele era mais. Por exemplo, ele me deu um presente de casamento, deu um presente de casamento. Eu acho que o analista brasileiro não faria isso de jeito nenhum, nem eu. O que foi? O que foi que ele lhe deu? Ele deu um jarro de cristal da Boêmia, um negócio chique, bacana para Juju, no meu casamento. Quer dizer, deu para mim assim, meu Deus do céu, que camarada interessante isso. Ele falou, eu jamais pensaria em dar uma coisa dessa. Eu disse, puxa vida, ele faz isso. Mas, entende? Por exemplo, coisa que eu jamais faria. E não há clima nenhum de presente e tal, mas tem um convite a ele, tudo, de casamento Ele direitinho. foi? Mas não foi não. A esse ponto não foi não. Eu também não podia ir, porque foi outra época dele, não sei se talvez fosse. Não, ele não iria, não iria, não. Mas ele dava, porque hoje, gente, ele dava seminários para nós, vinha aqui da Inglaterra para cá, durante uns 7 anos, ele veio vindo dar seminários para a gente, ou 10, porque tinha um analista nossa aqui no Brasil, muito importante, Rosa Beatriz Pontes de Miranda, uma analista formidável, de data e tudo, pessoa espetacular. Ela foi lá e fez 3 anos de análise com ele, gostou muito dele como analista. E ela veio para cá e continuou a convidá-lo para ele vir cá e fazia análise dela, e aí ampliou para análise de colegas dela, entre eles eu, não fui eu era muito amigo dela, e então fui convidado por ela para fazer parte desse grupo que ia tê-la como analista. Um mês, um mês de cada. Pedimos um mês cada ano. Então, assim foi feito, um mês cada ano. E, assim, uns 6 anos isso foi possível. Não? A gente ia cá e devia ir lá. Eu não, só fui lá uma vez para isto. Fiquei 30 dias lá na Europa, para fazer essa formação, essa análise. Era de segunda à noite até sexta de manhã. Sexta de manhã, então, a gente saía para passear no final de semana, até segunda-feira à noite. E então, tínhamos tempo mais livre para passear. E, com isto, a gente podia passear e, ao mesmo tempo, lá fazer análise. Durante. Doutor Paulo, como é que foi, de repente, o senhor receber um presente na sua análise, assim, um cristal, né? Como é que você se sentiu, assim, como Me paciente? senti muito bem, muito feliz, mas eu não esperava isso, não. Eu pensei que a análise não fosse assim. Mas isso, assim, mexeu com vocês a ponto de lhe Mexeu com a minha atrapalhar, vida, de você aí falar não sei sobre como é que isso? foi, não, na época, né? Já faz tanto tempo, mas fiquei muito satisfeito, muito alegre e tal, né? Mas pera, não esperava isso, né? Não só não esperava em todos os sentidos. Não só não esperava mesmo, como também não esperava dizer assim, mas na análise fazer isso, pera lá, né? Ele era um tipo assim, né? Mais liberal, mas era ele. Pelo que eu sei, o Bio não era nada liberal nesse sentido, viu? Sim, Assim, seco, firme, viu? Quer dizer, sim. e ele era um bioniano, né? O típico bioniano ele. Viu? Então, mas aí, se a vida é uma coisa ou outra diferente, a pessoa faz isso e tal. O único que fez tanta diferença, né? Então, tá, ele também fez, tinha essa, né? Pois é, eu penso que o senhor disse, né, que era ele, né, eu acho que faz muita diferença, né, a gente, como paciente ou como analista, poder sermos nós, né, assim,
de alguma forma imprimirmos um pouco da nossa verdade ali, né? Mas eu acho que eu teria minha crítica a isso, viu? Sim. Eu não acho que seja o adequado, não. Eu não faço, nem faria, e sou contra quem faz. No caso dele, aceitei como analista e tal, tá, mas não é a coisa que eu recomendo, não, viu? Sim, Pelo não, contrário, não e- recomendo. eu não estou falando especificamente do sujeito dar um presente de casamento ou ir para uma formatura, né? Mas talvez essa liberdade que o senhor esteja dizendo, né? Assim, que, enfim, talvez ajude, né? Eu não sei também, né? Não, não, eu não vejo assim, não. Eu vejo que realmente algo que não se deva fazer. Eu estou falando aqui isto, Sim, mas eu sim. não faço. E aceitei dele, porque eu aceitei, meu analista e tal, eu tenho liberdade de ação dele, não vou registrar um presente. Mas eu acho que não seria o melhor de uma análise. A gente espera é interpretação, é Sim. compreensão, e não aí coisas materiais. Né? Então, isso é definição do que é psicanálise. Então, mas eu sou mais rígido nesse sentido, e estou satisfeito com essa minha rigidez, que eu acho até que é flexibilidade, viu? Sim, Entende? sim, Veja você, porque é flexibilidade analítica, eu vejo Sim. nesse sentido. A gente vai se aproximando aqui do fim, doutor Paulo. E aí eu queria, assim, talvez até deixar o senhor mais livre para fazer uma finalização, alguma coisa que a gente conversou que lhe chamou a atenção ou que de repente você queria completar com algo, né? né? Sim, eu acho o seguinte, que foi muito livre aqui a conversa com você, muito agradável, viu? Eu, digamos assim, para acrescentar, teria assim dizer o seguinte, de que na época, assim, logo antes de 60, por aí, pouco se falava em análise, em psicanálise. E depois, assim, digamos, a gente então estava à procura do, do diagnóstico perfeito em psiquiatria. É esse sentido que se procurava para então dali derivar uma visão de prognóstico e de tratamento limitado. Na época em que não se falava em falar nada ao paciente, era só vai melhorar. Quer dizer, isso era comum, dar-se eletrochoque, insulina, dizer, e medicação. O largactil estava começando na época, e então as limitações terapêuticas eram muito grandes, as internações muito frequentes, e assim o trato com o paciente é assim limitado, mas hoje também o trato com o paciente é muito limitado. Você veja, atualmente, o que antes iam para os hospitais, hoje os pacientes estão nas ruas. Hoje são o quê? Moradores de rua. Antes, moravam em hospitais colônias, como o Hospital Colônia Juliano Moreira, que tinha 4.500 pacientes. Hoje, as ruas têm milhares de pacientes, não só no Brasil, em todo o mundo. E nos Estados Unidos, que é um país rico e tudo mais, está aí, cheio de pacientes nas ruas. Nós, então, assim, os pacientes são tratados, no fundo, da mesma maneira, isto é, com descuido, com distrato, com desconsideração, como eram tratados na época em que a gente procurava fazer umas poucas coisas. Eu mesmo procurei, na minha época, fazer umas poucas coisas para os pacientes internados de colônia. Até escrevi num dos meus relatos aí uma coisa a respeito de como é que eu lidei com a enfermaria de pacientes agitados. E havia isso, enfermaria de pacientes agitados, com pacientes de quarto forte, tudo. Hoje não sei como é que estão aí esses hospitais, mas as ruas estão cheias de pacientes de todas as maneiras, e atacam, se atacam, brigam, lutam, se agitam. E nós o que é? O que fazemos?
Mesma coisa que na época, fazemos muito pouco, o que realmente, então, algo, digamos, de que então, eu defendia na época, aqui, há um trabalho meu de 1993, de 32 anos atrás, um relatório para o Congresso de Psicanálise, da Sociologia de Psicanálise. Nesse relatório que eu fiz, eu disse o seguinte, de que precisávamos integrar o negro na formação analítica, isto é, que precisávamos cuidar, digamos, de que ele pudesse também se formar analista, dizer, então, especificamente do negro, dizer assim, falei também do problema da pobreza, do problema da miséria, dizer, então isso, assim, agitávamos os problemas sociais também, procurávamos trabalhar com eles, não éramos inermes nesse sentido, não, e nem inertes, mas, em si, eu penso que aí alguma coisa que é uma tarefa para a gente da vida inteira, né? E aí, passando para vocês o bastão, eu estou dizendo, olha aí, lutem por essas coisas essenciais da relação humana, lembrando os nossos silvícolas, né? E com isto, aí os LBGTs, todo esse mundo de pessoas que são alijadas, digamos, da possibilidade de realização na vida e de satisfação na existência. Mas, aí o que mais devemos fazer, aí eu penso que realmente o Brasil precisaria de uma liderança no sentido de que, então, fosse mudada esse mundo, digamos, de interesses voltados exclusivamente para os ricos, para o dinheiro dos ricos e para essa manutenção dos mesmos parlamentares, dos mesmos políticos, isto é, não haver uma reformação, uma formação nova, uma renovação disso, né? Que era indispensável de haver. Mas muito obrigado a vocês e muitas felicidades a todos. Queria agradecer, doutor Paulo, a sua presença hoje, em nome de toda a instituição da SPFOL. Eu acredito que foi muito rico, acho que foi muito bacana a nossa conversa. Agradecer o senhor por estar também expondo coisas mais íntimas, né? Mas imagino que isso seja importante, né, para que a psicanálise avance. E é isso, a gente fica por aqui hoje. Queria agradecer aí a todos.